Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Orhun acabou encontrando a carta que Dr. Se-Hun escreveu no consultório dele. Orhun então lê a carta e diz para si mesmo: não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Isso não pode ser. Orhun então se senta na cadeira e fica chocado com o que acabou de ler na carta. Enquanto isso, Iri está com Sarah na cabana. Ela então começa a se lembrar da discussão que teve com Orhun na entrada da mansão, depois de ter ido conversar com o Dr. Se-Hun. Na ocasião, Orhun disse para Ira que se ela não ia lhe contar o motivo pelo qual ela foi visitar o Dr. Se-Hun, então ele iria descobrir. Ira também começa a se lembrar do momento em que a Fifi chamou ela para conversar na sala da mansão, pois queria saber o motivo pelo qual ela teria ido visitar o Dr. Se-Hun. E segundos depois, Orhun chegou na sala da mansão, pedindo para que as duas lhe contassem o segredo que estavam escondendo dele. Ira então volta de seus pensamentos e fica pensando em tudo o que está acontecendo. Nesse momento, Sarah acorda, ela olha para Ira e diz: mamãe, você não vai trabalhar hoje? Ira então olha para Sarah e diz: querida, feche os olhos e durma mais um pouco. Sarah então diz: me conte uma história. Ira então começa a contar uma história para Sarah sobre uma mãe que vivia nas profundezas de uma floresta com seu filho. E na floresta havia uma fera monstruosa que queria a todo custo levar a filha dessa mãe embora. Sarah então pergunta para Ira o que a mãe da criança fez. Ira então diz para Sarah que a mãe da criança estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger o seu bebê e não deixar a fera levar a criança embora. Enquanto isso, Orhun continua sentado no escritório do Dr. Se-Hun. Orhun está chocado com o que acabou de ler. Orhun então se levanta, dá um murro na mesa e diz: como ela pôde não me contar isso? Orhun então dá um tapa na mesa novamente, ele pega a carta e vai embora. Enquanto isso, Elif está na sala de interrogatório, aguardando o policial chegar para colher o depoimento dela. Após alguns segundos, o policial entra na sala. Ele então se senta e diz para Elif que vai fazer algumas perguntas para ela. O policial então pergunta para Elif aonde ela esteve no dia anterior e conta para Elif que a polícia esteve o dia todo atrás dela. Elif então diz: bem, eu na verdade... Elif olha para a cara do policial e não sabe o que responder. O policial então diz para Elif que ela pode ficar tranquila, pois ela está segura ali, e pede para que Elif seja honesta com ele e conte a verdade, pois nada de ruim vai acontecer com ela. E diz para Elif que Aziz está preso e não pode fazer nada nem contra ela e nem contra o pai dela. Ele então pede para que Elif lhe diga tudo o que está acontecendo com ela. O policial então pergunta para Elif se Aziz a sequestrou e se ele está forçando ela a viver na casa dele. Elif então olha assustada para o policial e fica em silêncio. Enquanto isso, Aziz está furioso, trancado na cela. Ele então diz para si mesmo: como eu pude ser tão descuidado? Aziz então começa a andar de um lado para o outro da cela, pois ele realmente acredita que Elif vai denunciá-lo e que ele passará o resto de sua vida na prisão. Que na minha opinião é o que de fato deveria acontecer. Mas, enquanto isso, Susan chega na delegacia. Ela já chega xingando aquela menina amaldiçoada. Não acredito que ela fugiu. Preciso encontrá-la antes que ela denuncie meu irmão e ele fique pelo resto da vida preso. Mas nesse momento, Susan acaba dando de cara com Elif e o policial, que tinham acabado de sair da sala de interrogatório. Assim que Susan vê Elif, ela começa a gritar: você amaldiçoou a vida do meu irmão, você mentiu sobre ele e agora ele vai ficar pelo resto da vida preso. Susan então ameaça bater em Elif. O policial então entra no meio e diz: o que você pensa que está fazendo? Isso aqui é uma delegacia. E manda Susan se conter ou então ela será presa. Enquanto isso, Aziz continua andando de um lado para o outro, trancado na cela. Após alguns segundos, um policial vem abrir a porta para ele e diz para Aziz que ele está livre. Aziz então fica chocado com a informação e fica parado por alguns segundos olhando para o absoluto nada. Aziz então sai da cela. Enquanto isso, Susan continua conversando com o policial. Susan pede desculpas ao policial e diz que está muito nervosa pelo fato de seu irmão estar preso injustamente. O policial então diz para Susan que Aziz será liberado, pois Elif acabou de prestar o seu depoimento e confirmou que ela está morando na casa deles por livre e espontânea vontade e que é cuidadora de Arif. Susan então fica chocada com a informação, pois Elif não denunciou nenhum deles à polícia. Após alguns segundos, a Aziz aparece atrás deles. Susan então vai lá recepcionar o seu irmão e começa: meu irmão,
que bom que você está livre. Ah, que bosta. Ela então abraça Azix, mas Azix mantém o seu olhar fixo para Elif. Enquanto isso, Susan está abraçando Azix e dizendo: graças a Deus, meu irmão, você está livre das calúnias que fizeram contra você. Aff. Enquanto Susan está lá fazendo seu drama e abraçando Azix, o policial olha para Azix e diz: a senhora Elif confirmou que é cuidadora de seu pai e confirmou que você não está mantendo ela na casa à força. Susan então olha para o policial e diz: mas é claro que ela disse isso, pois é a verdade. O policial não acreditou muito na história, mas como a própria Elif foi até lá e disse que está tudo bem, ele infelizmente não tinha motivos para manter Azix preso. Mas ele olha para Azix e diz: mas fique esperto, Azix, pois eu estou de olho em você. O policial então se despede de Elif e volta para sua sala. Elif, Azix e Susan vão embora da delegacia. Enquanto isso, o Orhun chegou na mansão e está que nem um louco procurando por Afif na casa. Ele acaba encontrando com Sultana no corredor. Orhun então pergunta para Sultana aonde Afif está. Sultana então conta para Orhun que Afif está em uma reunião na associação. Orhun então sai da mansão e vai direto para a cabana de Ira. Orhun então sai da mansão e começa a ir em direção à cabana de Ira. No meio do caminho, ele acaba vendo Ira conversando com Sara. Sara colhe algumas flores do jardim e entrega para Ira. E diz para Ira que ela escolheu aquelas flores especialmente para ela, pois combinam com ela. Ira então pega as flores que Sara lhe deu e diz: muito obrigado, minha querida. Ira então cheira as flores e diz para a garota que as flores estão cheirando muito bem. Sara então diz: elas estão cheirando muito bem, assim como você, mamãe. Ira então olha para Sara e diz: você é que é a flor mais perfumada de todo o jardim. Você é a minha flor preciosa. Sara então diz: eu também sou a flor preciosa do meu papai, mamãe. Ira então responde: claro que é, minha filha. E eu e seu pai te amamos muito. Orhun observa a conversa das duas de longe e após um tempo ele decide ir falar com Ira. Orhun então se aproxima de Ira e Ira fica um pouco assustada, pois Orhun está com um olhar muito bravo. Ira então puxa Sara para trás dela. Orhun então olha para Ira e diz: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. Orhun então volta de seus pensamentos. Sim, isso era apenas um pensamento de Orhun. Orhun então volta de seus pensamentos e continua observando Ira e Sara de longe. Ira então acaba percebendo que Orhun está observando as duas. Ela então pede para que Sara vá colocar as flores em um copo com água. Assim que Sara sai, Ira vai conversar com Orhun. Ira então se aproxima de Orhun e diz: posso ajudá-lo em alguma coisa? Orhun fica em silêncio. Ira então diz: eu estou aqui na cabana descansando porque você me pediu para não ir trabalhar. Mas se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Orhun então diz para Ira que eles precisam conversar. Ira então pergunta para Orhun qual é o assunto. Nesse momento, Sara chega chamando Orhun de tio. Sara então olha para Orhun e diz: você é amigo do meu pai, não é? Da próxima vez que ele entrar em contato com você, você pode, por favor, dizer a ele que eu estou cuidando muito bem da minha mãe? Pois minha mamãe é muito preciosa para mim. Orhun então olha triste para Ira. Ira então pede para que Sara leve as flores para dentro e diz para a menina que ela entrará em um minuto. Sara então faz o que Ira está pedindo. Assim que Sara sai, Orhun olha para Ira e diz: fique em casa por um tempo. Continue descansando, por favor. Orhun então vai embora, deixando Ira um pouco surpresa com a conversa que eles acabaram de ter. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.